Hoje a nossa videoaula vai ser sobre os sistemas de numeração mais utilizados na área de automação industrial. Não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro de tudo sobre automação industrial. Beleza? Então, vamos para a aula. Nas aulas que a gente fez até agora sobre automação industrial, a gente acabou falando aí um pouco sobre os sistemas de numeração, mas não deixamos aí de forma explícita, né? Então hoje a gente vai deixar bem claro o que significa cada tipo de numeração, como que funciona e como faz para converter aí de maneira simples e fácil, tá? Talvez de um jeito que você nunca tenha visto em nenhuma aula. Então presta atenção. No caso da delta, as variáveis de entrada são variáveis do tipo xn, ou seja, pode ser x0, x1, x2, 3 pontinhos, até x7. Só por questão de curiosidade também, respondendo aí a pergunta de um inscrito, e quando eu chego no x7, qual que é a próxima, né? Já que vai de 0 até 7 apenas. A próxima, se eu quisesse utilizar mais entradas, seria x20, x21, x20, x22, 3 pontinhos até x27. Aí a próxima seria o que? x30. Aí vai até x37. A próxima, 40. E assim por diante. Beleza? E as saídas são variáveis do tipo yn, né? Que são o que? y0, y1, até o que? y7. O princípio é o mesmo, né? Na verdade, nesse cartão de PLC que a gente está utilizando atualmente, né? Como ele só tem 6 saídas, então ele só vai até y5. Beleza? E obedece o mesmo princípio daqui de cima. Essas variáveis que podem ser expressas somente o que? 0 ou 1, ou seja, verdadeiro ou falso, são chamadas aí de variáveis lógicas, também conhecido como variáveis do tipo booleana. Então, ou seja, são variáveis do tipo bool que a gente fala. Isso aqui é universal, é para qualquer PLC. Quando você fala que a variável do tipo bool, ou seja, que ela é booleana, ela pode ser apenas 0 ou 1. Então, também podemos ter aí variáveis do tipo y e do tipo m. Todas essas variáveis aqui são variáveis do tipo booleana, ou seja, elas podem ser apenas 0 ou 1. Esse tipo de variável é muito comum, por quê? Porque ela é o mais básico que a gente pode trabalhar com a elétrica. Porque a elétrica digital, quando a gente fala de eletrônica digital, a gente só pode ter 2 valores possíveis, que é o quê? Tem, não tem tensão, tem, não tem corrente. Então, por isso que isso é muito comum. Então, quando eu tenho 2 sinais, eu passo a ter quantas combinações possíveis? Nesse caso aqui, como eu só tenho uma posição cada um, ou seja, x0 só pode ser o quê? 0 ou 1. Mas se eu tivesse 2 sinais, como que ele poderia ser? Poderia ser os dois desligados, poderia ser 0 e 1, poderia ser 1 e 0, poderia ser 1 e 1. Então, ou seja, quando eu tenho 2 casas decimais, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter 4 combinações possíveis. E se eu tivesse 3 combinações, ou seja, 3 possibilidades, eu volto a ter o quê? Ó? Vamos observar aqui. Ó. Agora eu tenho 3 casas. Então eu posso fazer o quê? Eu fiz todas as possíveis com 2. Então agora eu vou passar essa aqui para 1 e vou fazer todas as combinações de novo. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Então agora, se você observar que a gente tem 8 combinações possíveis. Mas como que eu faço para saber quantas combinações eu tenho possíveis? Né? Então vamos lá. Se eu tiver uma casa decimal, vamos observar o seguinte, eu tenho 2 variáveis, tá? Eu tenho 2 possibilidades, ou seja, ela pode ser 0 ou 1 apenas. Então, vamos anotar esse número 2 aqui. Quando eu tenho uma casa decimal, observe que eu tinha quantas? Uma casa decimal, eu tive 2 possibilidades. Quando eu tive 2 casas decimais, eu tive quantas possibilidades? 4. Quando eu tive 3 casas decimais, eu tive quantas? 8. Então vamos fazer o seguinte. Esse número aqui é o quê? É 2 elevado a 1. 4 é o quê? 2 vezes 2, então é o quê? 2 ao quadrado. E 8? 2 vezes 2 vezes 2, que é quanto? Que é 2 ao cubo. Vamos fazer mais um aqui no caso, só para a gente finalizar esse raciocínio. Então agora, se eu repetir isso aqui tudo de novo, certo? Com 4 números, né? Com 4 dígitos. Agora o que vai acontecer? Vai fazer o seguinte. Então agora que eu vou passar para 1 e vou repetir tudo de novo. 1, 0, 0, 0, 1,
0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui em cima tem mais 8. Então, quando eu coloquei 4, eu tive quantas combinações possíveis? 16, que é 2 ao quê? 2 a 4. E quando a gente tem 4, a gente já tem um nome especial. Nibble, assim que escreve. É um número, né? Quando tem 4 bits, a gente chama ele de Nibble. Então, Nibble já foi muito famoso, mas já caiu em desuso, porque hoje nós temos memórias muito grandes e essa quantidade de bits é irrelevante, certo? Então aqui a gente tem o quê? 16 combinações possíveis. Então, se a gente for parar para pensar, a gente tem um correspondente de números, digamos assim, binários. Por que binários? Porque só pode ser 0 ou 1, certo? Então, ó, esse número aqui equivale ao 0 em decimal. Esse número aqui equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, como eu consigo fazer 16 combinações, eu vou de 0 até 15. Então eu tenho 15 combinações. Então a gente diz, né? Isso aqui é um 8, está parecendo um X. Então a gente diz que, por exemplo, o número 1000 em binário corresponde ao número 8. E assim por diante, o número 1001 corresponde ao número 9. Então, para a gente entender melhor como que funcionam os números binários, a gente tem que entender o seguinte. Vamos voltar para o número decimal. Olha que interessante. Nós temos, chama decimal porque a gente tem 10 símbolos. Então aqui, ó, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e acabou. São 10 símbolos, de 0 até 9. Então quando a gente vai contar, quando a gente chega no próximo número, ou seja, aqui eu simplesmente fiz todas as combinações possíveis, sem preocupar com matemática. Fiz todas as combinações possíveis. Só que quando a gente vai escrever números, a gente aprende lá na escola, quando a gente é pequeno, que quando a gente chega no último número aqui, o que a gente faz? A gente volta, né, para o primeiro da série e incrementa 1 no algarismo esquerdo. Então é só a gente lembrar que é como se a gente tivesse sempre, ó, um 0 à esquerda aqui, certo? Então eu volto esse aqui para o primeiro símbolo, que é o 0, e depois o que eu faço? Eu incremento 1 aqui, ou seja, 0 mais 1, 1. Então agora eu tenho 10. Né? Então agora, se eu continuar fazendo isso, eu vou mantendo esse aqui, vou incrementando no menos significativo. Então vai chegar uma hora que eu vou ter 19. Aí o que eu vou fazer? Não tem como eu incrementar mais. Eu volto esse aqui para o primeiro símbolo, incremento um no de cá e vou para o próximo. Vai chegar uma hora que eu vou ter o quê? 99. Ou seja, quando eu tiver 99, esse aqui vai voltar para 0 e incremento um no de cá. Só que esse aqui também vai para o próximo, que não existe. Então ele volta para o primeiro e eu faço o quê? Eu incremento 1 nesse 0 que tinha aqui à esquerda. Então quando eu vou contar em binário é a mesma coisa. Ó, eu tenho aqui 3 dígitos. 0, 0 e 0. Quero chegar no próximo? 0, 0, 1. Só que quando eu vou chegar no próximo, já não tem como eu ir para o próximo. Meu próximo já volta a ser o primeiro. Então, ou seja, eu volto esse aqui para o primeiro, incremento 1 no de cá. Então agora eu tenho o quê? Esse número aqui. Aí vamos supor, continuando, aqui eu mantenho, incremento 1 aqui, pronto, 1 e 1. Continuando, esse não pode mais, volta para o primeiro, vai 1 aqui. Esse aqui também não pode, volta para o primeiro, incrementa 1 aqui. Então, ou seja, é assim que a gente conta em binário. E isso aqui pode ter infinitos números, né? Então, ou seja, do mesmo jeito que quando eu tenho 4 bits, eu tenho um outro que é famoso também, que é 8 bits. Então, quando eu tenho 4 bits, a gente diz que cada dígito desse é um bit. Quando eu tenho 4 bits, eu tenho o quê? Um nibble. Quando eu tenho 8 bits, ou seja, o dobro de nibble, né? A gente chama de byte, que é com Y. Então, um byte tem quantos bits? Tem 8 bits. Vamos pensar quantas combinações eu tenho. A gente já viu aqui, ó. Um nibble, a gente tem quantas? 16, porque é 2 elevado a 4, que é 16 combinações.
Então, quando eu tenho 8, pegando o mesmo raciocínio que eu estava explicando aqui, não tem como eu desenhar tudo aqui no quadro, é só eu fazer 2 elevado a quanto? 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é quanto? É 256. Então, eu consigo contar até quanto? De 0 a 255. Só questão de curiosidade aí, a gente também fala que um bit é um octeto, né? Então, só para, igual eu falei, questão de curiosidade, o IP que a gente tanto conhece aí são 4 octetos. Por isso que não tem como você ver um IP que tem o número 328. Por quê? Como é um octeto, só pode ter de 0 até 255. Várias coisas na área de informática e automação utilizam esse princípio. Por exemplo, pode ver que antigamente o Windows tinha um sistema de cores de 256 cores. Por quê? Isso significa que eu tinha o quê? 8 bits de cor. Então 8 bits de cor me possibilita ter o quê? 256 cores. Como que funciona isso na prática? É o famoso padrão o quê? RGB. Então você tem lá as suas constantes. Então você distribui a cor aqui, ó, em 4 pedaços. R é de red, G é de green e B é de blue. E aqui tem a intensidade dela. Então você consegue misturar todas as cores e formar as cores que você quiser. Então quando você tem 0, 0, 0, é tudo 0, você tem a cor preta. Quando você tem tudo 1, você tem a cor branca. E se eu tiver 1, 1 e o resto 0? O que significa isso? Significa que eu tenho a cor vermelha. E se eu tiver 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, por exemplo, aí você tem a cor o quê? Verde. E assim por diante. Então, continuando aí, quando a gente tem 16 bits, ou seja, 2 bytes, a gente tem o quê? A gente chama de uma word, ou então uma palavra. Uma palavra, então, tem 2 elevado a 16. Isso aqui é equivalente a 65.536 possibilidades. Então, ou seja, agora eu comecei a ter um número muito maior para ser representado. Do mesmo jeito que eu conseguia representar de 0 até 15, eu consigo representar com 8 bits de 0 a 255. E aqui eu consigo representar de 0 a 65.535. Então, quando a gente trabalha com automação, é muito importante a gente saber dessas informações aqui, porque de acordo com a variável, a gente vai saber qual que é o limite que ela pode trabalhar. Então, quando você tem uma variável do tipo Word em um PLC, independente se ela é inteira, se ela é real ou o que for, que eu ainda vou entrar em detalhe disso aí na próxima aula, você tem que saber que existe um limite. E quando você extrapola esse limite, a gente diz que essa variável entrou em overflow, ou seja, ela transbordou. O PLC ou qualquer sistema, isso aqui vale para a informática no geral, vai deixar de processar aquela informação porque ela vai ser resetada, vai voltar tudo para zero. Por quê? Você imagina o seguinte, vamos usar o nosso raciocínio aqui. O menor número que tem com 16 bits é o quê? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esse é o menor número. E qual que é o maior número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui é o maior número. Então você imagina que por algum motivo você quer incrementar esse aqui. O que vai acontecer? Só que aqui você não tem o zero à esquerda. Então o que ele vai fazer? Ele vai querer voltar isso aqui tudo para onde? Vai querer voltar isso aqui tudo para zero. Ou seja, ele vai voltar lá para o início do ciclo. Entendeu o problema? Então, continuando o nosso raciocínio aqui, acima de 16 bits, a outra mais famosa que tem é o quê? 32 bits. 32 bits a gente chama de double word. Então a gente chama de double word, né? Double word. Então ela tem aqui, ó, 2 elevado a 32. 2 elevado a 32 é aproximadamente aí 4,3 bilhões de possibilidades. Então, ou seja, a gente deu poder aí ao nosso PLC imaginário a trabalhar com informações muito mais precisas. Por quê? Quanto mais combinações a gente tem, maior é a nossa precisão. Por exemplo, se antes eu tinha um nibble apenas, eu tenho uma precisão aqui só de 0 até 15, ou seja, eu tenho apenas 16 casinhas. É como se eu tivesse uma régua dividida em 16 partes. Agora, se eu trabalho com uma régua que está medindo a mesma distância e agora eu estou dividindo ela em 65 mil partes, ou seja, eu tenho muito mais precisão. Entendeu? Então, isso aqui é uma visão geral dos números.
Então, como que eu faço para converter um número aleatório? Então, como que faz para eu representar um número que está em binário em número decimal, por exemplo? É muito simples. Eu já consigo fazer de cabeça porque eu sou treinado. Eu sei que se eu escrever esse número aqui, ó, eu já sei mais ou menos que número que esse aqui representa. Por quê? Porque existe um macete. Então, vamos pensar aqui no número decimal. O peso desse camarada aqui, quantas combinações eu tenho? 10 combinações. Essa aqui é a minha casa zero, é a menos significativa, então ela é o zero. 10 elevado a zero. Ela vale 10 elevado a zero. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu pegar aqui esse número aqui e multiplicar por 10 elevado a zero, eu tenho o valor dele. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 0 vezes 10 elevado a zero. Quanto que é 10 elevado a zero? 1. 0 vezes 1, 0. Esse número aqui, 4, é 4 vezes 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é quanto? 1. 4 vezes 1, 4. Certo? Agora vamos pensar aqui, esse número 2 aqui. Esse número 2 aqui, ele está na casa 1. Essa casa 1 tem o peso de 10 elevado a 1. Então, ou seja, aqui é o número 2 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 2, então esse aqui realmente é o 20. E quando eu tenho 22, vai ser o quê? 2 vezes 10 elevado a 1 mais 2 vezes 10 elevado a 0. Se soma os dois, eu tenho o quê? 22. E quando eu estou em binário, é a mesma coisa. Só que aqui agora, a minha base é 2. Por quê? Então esse aqui vai equivaler a 2 elevado a 0. Esse aqui vai equivaler a 2 elevado a 1. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim por diante. Então quando eu bato o olho nesse número aqui, eu já sei que o primeiro equivale a 0. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Então agora é só a gente raciocinar. Em binário fica até simples. Por quê? 0 vezes qualquer coisa é o quê? 0. Então eu vou ignorar. E 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então aqui, ó. Esse aqui é 2 elevado a 1. Esse aqui é 2 elevado a 2. Esse aqui é 2 elevado a 3. Só que eu pulei ele. Então esse aqui é 2 elevado a quanto? A 4. Quanto que é 2 elevado a 4? 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 2, 22. Então esse número aqui é o número 22. Entendeu? Então, ó, se eu colocar aqui tudo 1, tem 5 uns aqui. Eu já sei que esse número é o número 31. Ué, mas como que eu sei que esse número é o 31? Só olhando para ele sem fazer conta nenhuma. É só a gente pensar o seguinte. Como que você sabe que esse número aqui é o 100? É claro que isso fica meio óbvio, porque a gente já estuda isso desde novo. Mas pensa só, é o 100. Você concorda comigo que esse número que está aqui, o 99, é o máximo que ele consegue chegar antes de mudar para o próximo? Então aqui é a mesma coisa. Como assim? Vamos pensar aqui de novo. O próximo número aqui não seria 1, 2, 3, 4, 5? Não seria esse número aqui? E esse número eu sei qual que é. Por quê? Se aqui eu tenho o sexto número, isso aqui é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é quanto? 32. Qual o número que vem antes de 32? 31. Então fica óbvio que esse número aqui é quem? É o 31. E se eu colocar esse aqui em 0? Uai, se esse camarada aqui vale 2 elevado a 0, ou seja, 1, se o número anterior é 31 e eu tirei 1 dele, quanto que ele ficou agora? Esse número aqui, então, é que número? É o número 30. Se você quiser fazer isso aí na calculadora, a calculadora programadora tem em qualquer computador aí, você vai conseguir verificar isso na hora. Então, e se fosse ao contrário? Tá tudo 1 aqui e eu tiro esse aqui. Esse aqui vale quanto? Esse aqui vale 2. Então, 31 menos 2, que número que é esse? 29. Outro macete. Se esse último número é 0, o número tem que ser par. Por quê? Aqui vale 2, 4, 8, 16, 32, 34. Todos os múltiplos de 2 são pares. Então, ou seja, quem determina se o número é par ou ímpar é esse camarada aqui. Beleza? Então, por exemplo, igual eu estava falando aqui dos octetos. Como que é o número 255? O número 255 tem que ser 1. Tem que ser 8 uns. Esse é o número 255. E qual que seria o número 256? 1 com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o número 256. E esse número aqui é qual? 255. Então, para passar de binário
para decimal, o macete é esse. Você pega o valor de cada casa decimal e soma aqueles que tem 1. E quando eu quero fazer o contrário? O macete é quando você faz isso há muito tempo, é saber quais são as potências de 2. Né? Então, por exemplo, que é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 e aí vai indo. Então, quando vocês têm essa noção, se você vê um número decimal, você já tem mais ou menos a noção de onde que ele vai estar. Entendeu? Só que tem um macete. Por exemplo, o número 35. O número 35 é o seguinte. Eu sei que eu vou precisar de 5 casas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou precisar de 6 casas. Por quê? 2 elevado a 5 é 32. Então, se 2 elevado a 5 é 32, e a gente sabe que começa do zero, né? Então, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu quero fazer o número 35, é óbvio que eu preciso de 32. Então, eu vou precisar de 32. Já tem 32 ali. Agora, 32 mais quanto vai dar 35? Não é mais 3? Então, eu coloco aqui o número 3, não é esse? Pronto, aí, acabou. Esse aqui é o número 35. Eu quero fazer o número 57. 57 já complicou. Por quê? 57 ainda não chegou no 64. Ou seja, ainda continua tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é lógico que se ele não chegou até o 64, ou seja, eu quero 57, é óbvio que esse primeiro aqui vai ter que ser 1. Eu vou precisar de 32. Quanto que é 32 mais 16? 48. Preciso também. 48. 48 mais 8. 56. Não é aqui, ó. 32 mais 16, 48. 48 mais 8, 56. 56 mais 1, não é 57? Então, ó, pronto. Esse aqui é o número o quê? 57. Então, esse número aqui é o 35 e esse número aqui é o 57. Beleza? Agora, e se eu quiser pegar um número aleatório? Aí tem um macete. Aí eu quero pegar um número aqui, ó. Vou provar para vocês que o 35 é assim. E como que você faz para qualquer número se você quiser uma fórmula pronta? O macete é assim, ó. 35, você vai dividindo por 2 para sempre até não dar mais. 35 dividido por 2, 17, sobra 1. Certo? 17 dividido por 2 dá quanto? 8, sobra 1. 8 dividido por 2 dá 4 e sobra 0. 4 dividido por 2 dá 2 e sobra 0. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Então o número vai ser ao contrário aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Olha que coincidência. 1, 3 zeros, 1, 1. Esse é o jeito que o professor te ensina na escola, provavelmente. Isso aqui se aplica a qualquer número. Então, é só você ler o número de trás para frente aqui que vai ser o número decimal convertido em binário. E se eu quiser converter um número binário em número hexadecimal? Ou seja, hexadecimal, como o próprio nome diz, é um que tem 16 símbolos. Então, quais são esses símbolos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem o 10. Mas quais que são esses símbolos? A, B, C, D, E, F. Então aqui eu tenho 16 símbolos, certo? Então para eu fazer essa conversão, como que eu faço para passar de binário para hexadecimal? É muito simples. Lembra que com um nibble eu consigo fazer 16 símbolos? Olha que coincidência. Então o que quer dizer? Quer dizer que cada nibble desse aqui equivale ao quê? Equivale a um símbolo em hexadecimal. Então, para ficar mais fácil de entender, aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 não existe, é A, B, C, D, E e F. Então aqui está, nessa linha aqui, vou até fazer uma linha aqui para separar. Essa linha aqui está em quê? Em hexadecimal. Então quando eu tenho um número, por exemplo, vamos pegar e vamos escrever aqui este número aqui, ó, em
hexadecimal. Vamos escrever o de cima primeiro. Basta eu fazer o quê? Eu junto esses 4 aqui e vejo que letra que forma. Isso aqui forma o quê? Forma um 3. Certo aqui, ó, 001. 001 é o 3. E aqui eu completo com 0, só para eu também pegar mais 4 aqui. Qual que é esse aqui? É o 2. Então o número 23 em hexadecimal equivale a esse número aqui em binário e a esse número aqui em decimal. Lembrando que esse é o método mais fácil também que tem de passar de hexadecimal para decimal. E o número 57, como que ficaria? Mesma coisa, vou juntar aqui de 4 em 4, vou juntar aqui de 4 em 4. 1001. Que número que é esse? 1001. Vamos olhar aqui, ó, é o 9. Esse aqui é o número 9. E o 0011 é o 3. Então, ou seja, 39 equivale a 57 em decimal. E eu também posso fazer aquele método que é ensinado na escola. Eu pego 35 e divido por 16. Quanto que é 35 dividido por 16? 2. 2 vezes 16, 32. Sobra 3. Né? Esse aqui dá para dividir por 16? Dá. Mas dá quanto? 0. Sobra quanto? Sobra 2. Então é só eu ler de baixo para cima. 2, 3. Exatamente o que deu aqui. Beleza? Então na próxima aula a gente vai estar falando aí dos tipos de variáveis dentro do PLC que utiliza esses tipos de numeração aqui, como os temporizadores, os contadores, números reais, números inteiros e assim por diante. Nós esperamos que você tenha gostado do vídeo e nós nos encontraremos aí na semana que vem aqui no canal da Treinar Serviço. Muito obrigado.